Eu quero ser a expressão. Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia. Somos teus filhos. Vai deixando Deus ministrar aí ao seu coração nessa manhã. Essa música é tão linda. Me lembra o meu comecinho das lives. Com meu Redentor. Nós somos cartas escritas pelas mãos do Senhor. Ser a imagem do meu Criador, que os teus nomes seja exaltado, Jesus. Exalte ao nome do Senhor Jesus nessa manhã. Ah, que bênção, Elvira. Seja bem-vinda. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, já vou chamar ela daqui uns minutinhos. Bom dia, Márcia. Bom dia, Virgínia. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Você pode ficar aqui só esperando a presença dele? Só curtindo a presença dele aqui no nosso meio. Me parecer com meu Redentor. Mãe de Sete já entrou, já vou chamar. Que bênção. Bom dia, Maiara. Meninas, eu só quero que vocês vão colocando aí o coração de vocês na presença do Senhor. Vai pedindo para que o Senhor ministre através dessa live, que o nome dele seja exaltado, seja glorificado. Amém, Jesus. Que eu não impeça ninguém de te ver. Essa parte é tão forte, gente. Olha só, que eu não impeça ninguém de te ver e de te amar como tu és. Amém, Jesus. Amém. Bom dia, meninas. Amém, Jesus. Recebe, Senhor, o nosso louvor nessa manhã. Amém, Senhor. Deixa eu já chamar aqui minha... Amém, Jesus. Bom dia. Bom dia. Que bênção ter você aqui, Ju. Demorou essa nossa live, mas saiu, né? Saiu. Que bênção ter você aqui nesse momento, né? Numa nova etapa da nossa vida. Né, é verdade. Já nos conhecemos pessoalmente aqui em Goiânia, quando ela veio fazer uma palestra aqui. Mas o Senhor nos levou a viver um novo tempo, né? Nos fez reencontrar nesse novo tempo. Ministérios muito parecidos, né? O Senhor, ele já tinha escolhido esse encontro e eu creio que vai ser bênção demais ter você aqui com a gente hoje de manhã. Eu quero só orar por esse momento. Amém. Quero trazer uma palavra aqui. Eu tenho um livrinho, Ju, não sei se você já viu aí nas minhas lives, mas eu amo esse livrinho. Chama Fala Comigo, Jesus. E de vez em quando eu pego ele e trago uma mensagem para a convidada. E hoje saiu uma mensagem muito linda aqui para você, que eu quero ler, mas antes eu vou orar, tá? Vamos lá. Senhor Deus amado, Pai querido, Papai querido, nós queremos te louvar nessa manhã, Senhor, pela tua presença aqui. Jesus, louvar pela transformação que o Senhor fez nas nossas vidas. Louvar, Senhor, pelo ministério que o Senhor tem gerado, Senhor, no nosso coração. Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida da Ju, na minha vida, através das nossas vidas, através do teu amor em nós, Senhor. Pai, que nesse dia, Senhor, o Senhor possa quebrar cadeias nessa live, que o Senhor possa sondar os corações, que o Senhor possa se revelar, Senhor, a nós, ó Deus, de uma forma profunda, de uma forma especial, Jesus. Pai, com o Senhor, com o teu amor, nós somos capazes, Senhor, de
de superar qualquer tempestade, Senhor, de superar qualquer problema, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir essa manhã pelas crianças, pelos adolescentes, Senhor, dessas mulheres que estão aqui nessa live, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, nós queremos te pedir que o Senhor esteja cobrindo os nossos filhos. Pai, nós te pedimos que o Senhor esteja ocultando eles, Senhor, das mãos do inimigo. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor visite cada escola aqui nessa manhã, Senhor. As escolas de Goiânia, as escolas de Brasília. Senhor, nós repreendemos todo espírito de suicídio, Senhor. Todo espírito, Senhor, de depressão, de mente dividida, Senhor, de confusão na mente desses adolescentes. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor use professores, use alunos, use adolescentes, Senhor, para alcançar aquelas vidas que estão perdidas, Jesus. Pai, nós consagramos, Senhor, a vida dos filhos dessas mulheres que estão aqui nessa live, Senhor, agora, na tua presença, ó Deus. Senhor, eu não sei, Senhor, quais são os problemas que elas têm enfrentado, Jesus, mas tu sabes, ó Deus. E o Senhor é aquele que desafia a tempestade. O Senhor é aquele que cuida de nós, ó Pai. Senhor, que elas possam sentir nessa manhã os cuidados do Senhor em relação à vida de cada uma delas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é aquele Deus que desafia diagnósticos, desafia problemas. Senhor, o Senhor é o Deus que acalma a tempestade, o Senhor é o Deus que nos envolve com o seu amor. E eu quero te pedir nessa manhã que essas mulheres que estão aqui, Senhor, sedentas pelo Senhor, encontrem refrigério para a alma delas, ó Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor continue abençoando o ministério da Ju, Senhor, que o Senhor continue levantando ela, Senhor, acordando, fazendo com que ela acorde outras mulheres, ó Deus, para essa maternidade, Senhor, que o Senhor planejou para nós, essa maternidade, Senhor, para o reino, ó Pai, essa maternidade que tem, Senhor, os olhos na eternidade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos esse momento e eu te louvo, Senhor, porque tu estás aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. 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 Então, minha amiga, eu vou aqui no recadinho que Deus está mandando para você, para todas nós, tá? Deixa eu só enxugar aqui meu olho, porque senão eu não consigo nem ler. Chamada para superar a tempestade. Eita. Suba para encontrar a sua fé hoje. Direcione todo o seu corpo, a sua alma e o seu espírito ao verdadeiro oceano do poder chamado fé. Nenhuma tempestade nunca a engolirá em sua tormenta. Acredite agora que você pode fazer todas as coisas por meio do seu Salvador que te fortalece. Incline-se para mim e sinta o meu respirar em você. Com as minhas palavras, você é forte. Em mim, você é forte. Você não é como um infiel que desaba ao som do trovão dos problemas. Você não é como aqueles que se encolhem quando veem, já de longe, as nuvens negras e a força assustadora dos relâmpagos. Não, amada minha, você é chamada para enfrentar todas as tempestades, como uma águia que voa muito acima do caos. Você é chamada a subir acima das tormentas da vida, que atacam o espírito humano. Eu amo a sua coragem, a sua capacidade de manter uma calma serena no meio da confusão. Nenhuma dificuldade é demais para você, porque você confia em mim. Hoje eu a envolvo com o meu amor e a minha alegria. Essa é uma mensagem do Senhor para você, mas também para todas as mamães que estão aqui. Nós somos chamadas para superar todas as tempestades no Senhor. Amém. Nós não somos aquelas que ficam atormentadas de um lado para o outro, porque nós sabemos o Deus que nós temos confiado. Amém. Então, Ju, receba aí essa mensagem. Agora eu quero deixar com você. Gente, para quem não conhece a Ju, né? Ju, mãe de sete filhos. Tem feito um trabalho lindo aí na internet. Queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho e contasse o seu testemunho, Ju. Pronto. O meu trabalho hoje tem sido atender famílias. E eu estava começando ontem, aqui em casa teve uma célula de adolescentes, né? Toda quarta-feira tem.
E eu estava falando com o líder, é urgente. Nós precisamos urgente falar com essas mães, nós precisamos urgente explicar por que estão perdidas, né? Então, esse tem sido muito o meu trabalho, Amém. de abençoar e de ser mentora dessas mães, de colocar no colo mesmo, né? Então, nas redes sociais eu faço isso. Mas quando foi, família, que eu tive aí? 2017, 16? Minha Não amiga, eu lembro. acredito 18, 2018, 18. 19, 20. Não, Não, 17. 18. Acho que foi isso 17 foi, tem muito aí. tempo. Então, eu só fui conhecer o senhor em 2018. Naquela época, eu já trabalhava com mães, né? Eu tenho certificações em educação parental. Eu digo que para não enlouquecer com meus filhos, eu fui estudar, para não surtar, porque eram 7, né? De todas as idades. Houve um tempo que eu lidei com todas as fases ao mesmo tempo. Então, sempre foi a minha busca, mas desde que eu fui mãe aos 18 anos de idade. O meu filho mais velho tem 27 anos de idade, que é o Pedro, né? Eu digo que o Pedro tem cabelo branco, gente. Não sou vó ainda, mas eu sou mãe de um homem, né? Barbado, de 27 anos de idade. E eu lembro que desde que ele nasceu, era uma busca muito grande. Eu vou olhando para trás, para mim, é lindo como Deus faz, né? É como se Deus estivesse me equipando, me equipando, me equipando, e agora ele está convertendo a minha ferramenta. Mas ele Amém. vem me equipando e dizendo: olha, o teu propósito, você nasceu para isso. Eu digo que se tem alguém que tem um propósito muito claro e muito definido, eu sou uma das pessoas que eu conheço que eu mais tenho. Eu sei para que eu vim. Eu digo que Malaquias 4 é o meu versículo. É converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. É fazer essa ponte. Porque os filhos vão para o psicólogo, para terapeuta, para quem quer que seja. Os pais vão aqui, mas eu preciso fazer isso. Amém. Eu sou essa ponte, sabe? A sensação que eu tenho, o Senhor me mostrou, são linhas saindo de corações para corações. É como se eu ajudasse a construir, a entender, ó, nasce do seu, não é do dele, do teu filho, é do teu que Verdade. precisa nascer. Então, é como se Deus fosse me equipando. Então, desde que meu filho mais velho nasceu, que eu estudo sobre esse assunto, que eu leio sobre educação e tal. E os meninos foram crescendo, eu continuei estudando, cheguei a fazer 2 anos de psicologia, mas tive que viajar. Eu sou engenheira civil, né, de formação. Poucas pessoas sabem disso, mas sou engenheira. E isso me deu um raciocínio muito rápido e muito lógico. Eu tenho um raciocínio muito rápido, até para a educação, eu aplico isso. E aí eu fui estudar. Quando foi em 2018, eu já vinha trabalhando com educação, nós nos conhecemos, eu fui dar uma palestra sobre isso, né? Sobre educação de filhos, sobre maternidade, sobre a tal da parentalidade. Eu já tinha certificações internacionais, eu já tinha feito esse trabalho, inclusive comecei a fazer eu terminei uma pós-graduação em psicoterapia, porque eu queria entender mais, fiz coaching, então eu fiz toda uma certificação. E em agosto de 2018 eu fui visitar, em julho eu fui visitar uma amiga, eu digo que é minha mãe na fé, né? Com um casamento, importante dizer, eu estava no meu 3º casamento, o Kleber é meu 3º marido, ou seja, eu tinha enfrentado 2 divórcios com 6 filhos, né? Porque eu era extremamente feminista e empoderada. Não preciso de nada, né? Não estou feliz, aquelas mentiras que Satanás conta pra gente, o importante é ser feliz, né? Então, se eu estou infeliz, os meus filhos estão infelizes, e isso justificava a infelicidade deles, porque eu não olhei para eles quando eu me divorciei. Hoje eu olho para trás, já estive com eles, o ano passado tive uma reunião com eles de muito choro e de muito perdão. Me perdoa, porque eu fui egoísta quando eu me separei do pai de vocês. Eu não olhei para o choro de vocês. Eu dizia, esse choro de vocês vai passar. Todo mundo sobrevive a um divórcio. O importante é que eu preciso estar bem para que vocês estejam bem, né? Uhum. E se você for pensar, eu não tinha um motivo, eu não tinha adultério no meu casamento, não tinha motivo. Piti de feminista. E eu falo porque eu vim deste lugar, né? Então, o que acontece é que, estando neste lugar, no meu 3º casamento, a Juliana do 1º casamento era a Juliana do 2º casamento e era a mesma Juliana do 3º casamento. Então, eu estava caminhando para um 3º divórcio sem nem sonhar. Porque meu marido já estava no limite. Lembra que ele casou comigo? Ele não tinha filhos? Eu tinha 6. Então, o Kleber assumiu 6 filhos, eu ainda era que ele que tinha que me atender, ele que tinha que olhar para mim, ele que tinha que, sabe? Era tudo para mim. Então ele já estava no limite dele, com uma pequenininha, né? E aí, em julho de 2018, eu fui visitar uma pessoa que trabalhava com casados, com casais na igreja, porque ela queria, pro YouTube dela, alguém que falasse sobre maternidade. E ela me disse que quando eu pisei o pé na casa dela, o Senhor disse, eu quero ela para mim. Tipo assim, Amém. se vire, porque ela é minha. E ela falou, meu Amém. Deus do céu, entrou uma feminista aqui, empoderada da minha casa,
como, né? E aí ela começou com estratégias, porque a gente faz assim, né? Ela me chamou, o marido dela é sócio do Coco Bambu aqui, Ju, vamos trabalhar lá, sendo influência do Coco Bambu. Começou, assim, de sair ao jantar e tal, e até que em agosto ela fez assim, tem um curso na minha casa, chama Casados para Sempre. E o Casados para Sempre é um curso da igreja para casais, e o convite foi de tal maneira que a gente se sentiu intimado, nós fomos constrangidos de dizer não. Isso é o Espírito Santo já mexendo, né? Vai dizer não, vai. Eu olhava pro meu marido e falava assim, Kleber, tipo assim, a gente não tem nada para resolver de casamento, mas vamos lá, né? Eles são legais. Ela falou que é legal. E ela, né, ela trouxe assim, olha, tem 72 casais em lista de espera. E essa coisa que a gente tem da vaidade, né? E foi assim que eu fui, sem saber onde eu estava entrando, para nunca mais sair. Amém. Então, no Casados, em agosto, foi assim. Em outubro, o Kleber fez um retiro da igreja, Encontro com Deus para Homens. O Kleber voltou transformado. A gente veio com um processo de transformação. No começo, a gente dizia que povo doido. Como assim, submissão? Louco? Né? Porque a gente começa a questionar, mas a gente estava ali. Porque o que me atraía, Flavinha, era a vida que eles viviam. Sabe? Aquela extraordinária. Ele fala assim, eu vivo o extraordinário no financeiro, no casamento, com a minha família. A minha vida é extraordinária. A gente não precisa ficar sendo bom aqui, ruim ali, ficar apagando. E aquilo gerou uma grande curiosidade. Em dezembro eu fiz um encontro com Deus, encontrei o Senhor, e dali em diante nós entendemos. Final de 2018 a gente entendeu, é aqui que a gente quer estar. E eu lembro que uma das primeiras atitudes que eu tive em casa, eu tinha filhos já adultos, né? Isso tem 3 anos, um pouquinho. Eu lembro que um dia meu filho falou assim para mim, mãe, vamos pedir uma pizza? E o Kleber estava trabalhando aqui, né? E eu falei assim, vamos esperar o tio Kleber pra gente decidir. E a frase dele para mim foi, como assim? Uma mulher adulta, empoderada, como você esperar marido para decidir se vai pedir pizza? E eu falei, Ele falou isso? Assim. Olha a frase do meu filho. Ele tem hoje 18, ele devia ter 15 para 16 anos. Como assim? Uma mulher empoderada, sabe? Como você, adulta, espera marido para saber se vai pedir pizza? E ali eu falei assim, é assim que funciona daqui em diante. De hoje em diante, entenda que é assim que funciona. Eu não faço nada sem estar em acordo com ele, ele é meu marido. E aí, Flavinho, eu entendi uma coisa muito importante. Eu tenho 3 filhos mais velhos. Meus filhos mais velhos, de 27, de 18 e de 15, são 3 homens que ainda, mas logo, logo, se Deus quiser, estarão servindo ao Senhor. Estão tentando entender o meu processo. Porque é diferente das meninas. As meninas, eu tenho trigêmeas de 13 e uma de 6. Elas tinham de 9 para 10 anos e elas foram comigo, porque elas queriam estar comigo. Elas estão mergulhadas na palavra. A célula ontem que teve aqui em casa de adolescente, quem ministrou foi uma delas. Elas servem no ministério infantil, elas amam ao Senhor, elas têm Bíblias, elas leem. A pequenininha ora para Jesus, é apaixonada por Jesus. Mas meus 3 meninos estavam no mundo, então assim, tô ainda tentando entender respeito. Antigamente ele falava igreja, eles fechavam a porta. Hoje nós estamos lendo a Bíblia, todos eles. Eu falei, eu tô lendo a Bíblia, vocês estão lendo a história. Apenas escutem a história que a gente está querendo ler. E eles estão lendo, nós estamos lendo. Não, mas eu não estou entendendo isso aqui. A gente está em Gênesis ainda, a gente está começando. Por quê? Porque eu falei, foi uma estratégia que Deus me deu. Mas eles já veem diferença, eles entendem, eles respeitam. Todos os 3 já fizeram encontro com Deus. Então, esse foi o meu processo de encontro, de entender e se posicionar. Então, nós não éramos casados, por exemplo. Eu e o Kleber nem no civil, nem no religioso. A gente fez um ritualzinho. Casamos na igreja, né? Nossos pastores nos casaram, esses que nos chamaram, ele era pastor, ele me casou. Nós nos batizamos depois, casamos no religioso, ou no civil, no papel, porque pra gente não era importante, quer dizer, perante a lei de Deus e dos homens. Hoje nós somos líderes do Casados para Sempre. Nós temos uma célula na nossa casa, né? Então, a gente hoje, nós somos diáconos da nossa igreja porque nós entendemos e nos posicionamos. Hoje não há negociação aqui em casa. Né? Então, tudo que era, a gente vem buscando fechar tudo que é brecha. E hoje Deus transformou o meu casamento, a minha vida, a minha família, né? E a minha intenção hoje, quando eu venho para as redes sociais, porque você também estava aqui junto comigo, e foi uma transformação assim, né? Online. Porque eu era porque desde 2014, 13 que eu estou nas redes sociais, 2015 eu mudei para o nome Mãe de 7. Né? E eu já estou buscando me despir disso. Eu pedi ao Instagram para deixar de ser. Eu não quero ser mãe de 7. Eu sou Juliana Caiado, porque eu preciso construir autoridade. Mãe de 7 é muito blogueira e eu quero me despir disso. A minha intenção é a Juliana vai estar aqui falando de mãe para mãe,
vou falar do Senhor, vou trazer palavra. Perdi quase 30 mil seguidores. Fácil. Isso aconteceu comigo também. Por quê? Porque isso confronta. E eu não me importo. O conselho que eu recebi, sabe qual foi? Você não precisa falar de versículo. Você pode falar dos valores de Deus, né? Você pode trazer os seus conceitos. Você não precisa falar de versículo. Porque aí você perde seguidor. Eu falei, eu perco todos. Porque se ele quiser amanhã, ele me tira todos. Se ele quiser amanhã, ele me dá 1 milhão. Mas deixar de falar o do evangelho, eu não vou. Porque foi esse o conselho que eu falei. Você não precisa falar do evangelho. Fala escondido. Eu falei, oi? Esse é o entendimento. Fala nas não há como entrelinhas, esconder, né? Não, você transborda isso. Eu tenho, inclusive, um grande dilema hoje, porque eu tenho palestrado, ministrado em algumas igrejas, mas palestrado em alguns lugares. E para eu segurar o amém, tem hora que e eu não posso, porque eu chego nos lugares aqui em Brasília que são órgãos, ó, Juliana, não pode nem política nem religião. E aqui tá ali. Eu falei pro meu marido ontem, daqui a pouco eu não consigo mais. Não dou conta. Porque é diferente. A visão de maternidade, a visão de mundo, a visão de autoridade. Eu tenho falado muito sobre autoridade. Deus me deu isso. Só para terminar aqui, para te passar. Mas Deus me disse, devolva a voz às mães. Devolva a voz. Elas perderam a voz. Para se adequar ao mundo, para serem amigos dos filhos. Elas têm medo do nome autoridade. Autoridade. A palavra diz que Jesus ensinava como quem tinha autoridade. Autoridade não é uma palavra ruim. Ontem, quando eu fui palestrar no Conselho de Tribunal de Justiça aqui em Brasília, uma mãe falou assim, porque o tema foi da palestra, não foi reveja, não, esqueci o termo que eles colocaram lá, resgate. Resgate a sua autoridade como mãe. Coloquei. Porque para mim é isso que a gente precisa resgatar. E aí ela falou assim, quando eu vi o nome autoridade, me incomodou, porque não é respeito. Eu falei para ela, mas quem te disse que eu não falei de respeito? Só que uma coisa é o respeito, mas a mãe tem uma coisa e os pais têm uma coisa chamada autoridade. Isso é maior. E tem hora, amiga, que você vai dizer chega. Tem hora que você vai dizer não. Porque é assim. Porque como mãe, só que a gente sai desse lugar. Eu falei para eles perderam a voz. Eu sei, porque eu atendo mães. Você deve conversar com as mães. Eu não consigo dizer para ele desligar o telefone. Eu não consigo. Não é que ele não escuta, é que ela não fala. Porque a fala dela não vem de dentro. Ela não acredita naquilo. Elas perderam a voz. Deus diz, devolva a voz a essas mães. Devolva a voz. A autoridade. E a autoridade tem a ver com relacionamento. Tem a ver com tirar a culpa das costas. Tem a ver com várias construções que Deus está me dando. Entende? E é impressionante como as pessoas estão à distorção. Então, quando você vai ministrar uma palavra na igreja, eu posso falar, eu posso usar a Bíblia. Eu posso usar Deus aqui, eu posso falar da disciplina. Fora do mundo é tudo muito... E é por isso que estamos tão adoecidos. Entende? Exatamente. É por isso. Eu acho que a nossa trajetória... da minha história. A nossa trajetória foi bem parecida. Comigo foi em 2019. E um dia Deus falou para mim, eu vou substituir os seus seguidores. E comecei a perder muita gente também. É uma troca. Mas é uma troca, é uma limpeza, né? É uma limpeza que ele faz, porque é ele que vai trazer, ele que dá o crescimento, né? Ele que vai trazer aquelas pessoas que estão necessitando realmente e querendo, né? Porque todas nós necessitamos, mas existem aqueles que estão batendo na porta, aqueles que estão querendo entender mais do Senhor, aqueles que estão tentando trazer o Senhor para a maternidade, né? E um dia Deus falou comigo, seu propósito não é ficar aí vendendo produto. Seu propósito, eu te dei esse tanto de seguidora para você resgatar mães. Da mesma forma como eu estava dormindo, né? Tem muitas mães dormindo. E no meu caso, eu fui acordada de uma forma muito drástica, porque a minha filha mais velha, eu fui criada no Evangelho, né, Ju? E a minha filha mais velha... Você também? Eu não sabia que você tinha sido criada. Ah, sim. Não, eu fui criada no Evangelho. Eu sempre tive vida com Deus. Eu sempre tive vida na igreja. Mas intimidade com Deus, esse mergulhar na presença de Deus, aprofundar, realmente foi em 2018, um encontro também muito forte com Deus, onde o Senhor tirou todas as escamas dos meus olhos, porque eu vivi meio que um luto em relação à minha adolescente. Ela teve uma opressão, eu não sei se chegou a ser uma depressão, mas houve uma opressão maligna sobre a vida dela. Ela ficou totalmente
distante de mim, ela me rejeitou muito e isso me assustou demais. E quando eu peguei o celular dela, porque as coisas estão ali debaixo do nosso nariz, mas quando a gente não está em comunhão com Deus, né? Para as mães que estão aqui, que não têm essa comunhão com Deus, busque essa comunhão, porque Ele te revela aquilo que está oculto, que você não está conseguindo enxergar. E mesmo sem tanta profundidade, Deus me fez enxergar o que estava acontecendo dentro da minha casa. Então, assim, eu quase... Satanás, ele não chegou a tocar na vida da minha filha, ela não se cortou, ela não fez nada disso, mas esse era o próximo passo. Esse era o próximo passo que ele estava trabalhando. Então, assim, eu creio que esse ministério de acordar mães, né? Ele é um ministério urgente nas redes sociais, realmente, e Deus tem me levado a olhar sem egoísmo para as pessoas, porque a gente ora muito pelos nossos filhos, né? Deus estava falando isso comigo essa semana. Você vai começar a orar por aquelas mães que não oram e por aqueles filhos que não têm nenhuma cobertura de oração. Você vai orar pelas escolas, você vai orar pelos professores. Por quê? Porque é todo um conjunto, são as influências que os nossos filhos estão vivendo, né? E às vezes a gente quer algo específico só para nós, né? Ah, eu quero a conversão da minha filha, eu quero a transformação do meu lar, mas o milagre, ele é para todos. O milagre é para glorificar o nome do Senhor, não é para massagear o meu ego, não é para mostrar que eu sou privilegiada, não. É para glorificar o nome do Senhor. Então, é nesse sentido aí também que Deus me trouxe, né? Essa transformação. E era algo que eu pedia para Jesus. Senhor, eu quero ser apaixonada no Senhor. E hoje eu não consigo falar de outra coisa a não ser a presença do Senhor aqui na Nós somos monotemáticas, né? Onde a gente vai, só tem esse tema, só esse assunto, chega a ser... Porque isso é o que a gente vive, é o que vibra. É o que está no coração, né? É o que está no coração. É o que está no coração. A boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Amém. E é impossível a gente conhecer profundamente Jesus e não querer passar isso para outras pessoas, né? As outras pessoas igual não tem como. a mulher samaritana, né? Que passou ali, que encontrou Jesus no poço e foi correndo contar para todo mundo o que ele tinha feito. É mais ou menos assim. Então, por isso que às vezes muitas pessoas que não entendem isso se afastam, né? Acham que a gente está chata, que a gente está repetitiva, mas não tem como não falar desse amor do Senhor, né? E falando aí sobre o tema da nossa live, que são as influências, né? É algo que não é fácil nessa fase da adolescência, porque a gente percebe as influências. Muitas vezes os nossos filhos, né, que já são altos, têm a voz grossa ou são moças já, mas estão formando, né, ali a visão deles de mundo, né? E a gente precisa respeitar isso também. Sim. Mas como agir quando a gente percebe, né, más influências ao nosso redor, ao redor dos nossos filhos? Nós percebemos, opa, isso daqui, né? Essa pessoa específica pode levar o meu filho para um caminho muito ruim, né? Estou percebendo isso daqui. Sim. Você falando de autoridade aí, nessa hora a gente tem que usar essa autoridade, proibir, me falar sobre o assunto. Eu tenho conversado muito sobre isso, né? Essas semanas, as mães que eu tenho atendido, têm trazido muito essa questão. Como eu vejo essa coisa da influência externa? A gente não pode criar filho em bolha, não vai criar filho em bolha. E eu lembro que, até na palestra que eu dei ontem, eu faço sempre essa pergunta para as mães. Quem é que nunca fez nada na vida que até hoje os pais nem sonham? Porque nós não teremos esse controle e essa blindagem 100% do tempo para estar ali o tempo inteiro. Não conseguiremos e nem temos que. Mas quando a gente fala de influência, a gente precisa lembrar que precisa haver uma influência interna maior ou tão forte quanto. Eu não digo nem maior, porque vai chegar uma época da idade deles, da vida deles, né, na adolescência, que o outro é muito importante. O grupo é vital. Eles se sentirem aceitos, participativos de um grupo, pertencentes a um grupo, é fundamental para o desenvolvimento biológico, neurológico deles.
Então a gente não pode impedir que isso aconteça, mas o que eu preciso fazer, o que eu preciso construir é, eu preciso ser também esta influência. A minha preocupação é porque eu vejo muitos pais batendo fora. Eu digo que Deus levantou, tipo você, Flavinha, levantou algumas pessoas para ser essa espada para fora, para denunciar, olha esse filme, olha esse aqui. Mas de uma maneira geral, nós perdemos muito tempo. Olha fulano, olha a Anitta, olha o filme, olha o Netflix, olha aquilo ali, e muito pouco tempo dentro. Não adianta eu bater fora se eu não estiver construindo dentro, porque eu preciso construir uma autoridade, um relacionamento com os meus filhos e valores e conceitos para que eles possam olhar e dizer: mãe, olha aquela música, que é o que minhas filhas fazem. Mãe, você viu o que eles estão dançando? Você entende? Porque eles estão no mundo, eles estão na escola, eles estão com colegas, estão nas redes sociais, a gente não vai conseguir blindá-los. Mas a nossa influência, porque não adianta, aí você pergunta assim, eu vou proibir? Você vai proibir, vai para casa do amigo, vai ouvir. Aí você vai proibir o jogo, vai para casa do amigo, ele vai assistir. As minhas filhas, Flavinha, para você entender, eu não conhecia o senhor ainda. Estava começando, aos 9 anos de idade, foi para casa de uma amiga, colega de escola, do lado da minha casa, que eu conhecia a mãe, conhecia assim, né? Tudo bem, não, separada, só ela, então estava só ela, a avó dela e a filha. Não tinha homem, não tinha nada. E a menina de 9 anos botou pornografia para minhas filhas assistirem. Ela fez, e sabe quando é que elas me contaram isso? O ano passado. Eu não soube disso na época. A minha sorte é que eram 3. Então as 3 se levantaram. Eu falei, minha gente se levantou e falou, a gente não vai ver isso. Mas foi a primeira vez que elas tiveram contato com isso. Na casa de uma amiguinha da escola, que do lado da minha casa, que conhecia a mãe. Então, a gente não consegue blindar. Eu preciso construir relacionamento para que os meus filhos conheçam valores e que nós possamos estar sendo a maior influência da vida deles. Ou pelo menos uma das maiores. Porque quando eu crio essa influência, quando eu me relaciono, eles conseguem pensar e filtrar. Mas como é que a gente constrói essa influência? Como é que a gente constrói essa autoridade? Porque eu digo muito assim, ó, minha autoridade é legado. Autoridade não é poder. Poder eu tenho quando eles são muito pequenininhos. Eu levo, eu coloco a roupa que eu quero, tiro o penteado, boto o penteado, tiro o sapato. Quanto menores eles... Boto lá aquelas faixas que eles odeiam, eles não conseguem tirar, né? Então, quanto menores eles são, mais poder eu tenho. À medida que eles vão crescendo, esse poder vai diminuindo. O que eu preciso construir, né, em contraponto, é uma autoridade. Isso nível de influência, né? E como é que eu construo essa autoridade? Me relacionando, ouvindo, amando, mas principalmente sendo verdadeira. Porque qual é o grande problema? À medida que eles vão crescendo, eles vão dizendo, quem é você para falar isso de mim? Olha a sua vida, olha seu casamento, olha a sua postura. Você sai da igreja falando mal de todo mundo. Você sai da igreja reclamando do louvor, reclamando do pastor. Você sai da igreja falando da saia da irmã. Você sai... Tipo assim, não é coerente. Eles olham para aquilo e não veem verdade. Você quer colocar em mim valores teus? A gente precisa... E aí é que tá. Ok, Juliana, então você tem que ser perfeita? Não, é pelo contrário. Né? É dizer desculpa, não dei conta, foi mal. Nossa, eu não sou perfeita. É se relacionar. É ter esse relacionamento com os filhos, sabe? Para poder você ser influência na vida deles. Você não escuta, Flavinha, quem você não confia. Você não escuta e você não entra no seu coração valores de quem você tá soando falso. Da boca para fora. Você entende? Então, a influência externa, é claro que eu preciso, à medida que eu conseguir, o máximo que eu conseguir, fechar. Isso eu não tenho dúvida. Então, por exemplo, o que está ouvindo, principalmente quando são muito pequenos, porque a gente está falando de adolescência, mas isso começa lá atrás. Tem 5, 6, 7 anos, que filme está ouvindo, que YouTube está assistindo, que música que está, né? Quem é a influência do seu filho? Quem é a referência? Para quem eles estão olhando, se inspirando? E quando eles têm uma idade, certa idade, nós temos que ser muito estratégicas, até na adolescência. E muito sábias. Você sabe por quê? Eu vou dar um exemplo sobre redes sociais que aconteceu dentro da minha casa. O ano passado, eu já na igreja, já atenta a isso. A Bia tinha 5 anos, a Bia hoje vai fazer 7, ela tinha 5 para 6 anos.
Ela assistia, ela jogava em tablet, porque eu permitia. E ela jogava um joguinho de trocar de roupa, né? Aquelas bonequinhas, bota cabelo verde, cabelo amarelo, de ficar brincando Uhum. de trocar look. Mas tinha um link pro YouTube. E Uhum. nesse link pro YouTube, ela começou a assistir uns vídeos, uns gacha live, você sabe do que eu tô falando. E ela começou a assistir. Foi essa daí, foi isso daí que levou minha filha para a opressão. Pronto. Só Exatamente que desse idade jeito. tinha sua filha? 10 para 11. A Bia tinha 5. Só que você tá ali do lado e vê aqueles bichinhos fofinhos, os olhinhos fofinhos, e você não tá atenta, desanimada ao conteúdo daquilo que é extremamente opressivo, depressivo. A minha filha, Flavinha, virou para mim e falou assim: mãe, eu quero me matar. Tem horas que eu quero me matar. E aí ela virou e falou assim: da onde vem isso? Ela falava, é como se fosse uma voz mesmo, isso é opressão. Aí ela virou e falou assim para mim: olha que coisa interessante. Mamãe, sabe a Carol, as irmãs, né? Quando as irmãs brigam comigo, eu tenho vontade de ir na cozinha, pegar uma faca e dar uma facada nelas. A minha filha tinha 5 anos. E aí ela chorava, porque ela dizia: da onde está vindo isso? Mamãe, elas são minhas amigas. Ela chora, ela tinha 5 anos. Mamãe, elas são minhas amigas. Eu amo as minhas irmãs. Da onde está vindo isso? Eu não quero fazer isso. Aí você vai tentar. Eu falei: Senhor, revela. Porque isso não é em Desenho. casa. Ela não vem. Tem muita gente perguntando aqui o nome do desenho, meninas. Só tem no YouTube. Chama Gacha Studio. Gacha. Gacha. G-A-S... É G-A-C-H-A. C-H? C-H. Então, terrível. Dá uma olhada no celular da meninada aí. Porque o que acontece? Esses animes, eles são muito densos e são muito depressivos. E uma criança, 9, 10, 5 anos, não tem condições emocionais de lidar com aquilo. O meu filho de 15 anos fez um vídeo pra mim: mãe, eu tenho 15, eu tenho hora que eu assisto, não dou conta. Você imagina a criança de 5. Naquele dia, o senhor me disse: tire tudo. Eu tirei tudo. Tudo. Beatriz hoje vê na sala desenhos que eu determino, geração 5.2, que é do pessoal da Zion, da Jaqueline Ayash, Superbook. É o que eu coloco para que eu esteja escutando junto. Fone de ouvido, mas nunca. Nunca uma criança de 6, 7 anos sem estar com fone de ouvido, gente. Né? Então, deixa eu colocar aqui que eles estão perguntando. É gacha. É assim. Tá aí, ó. Gacha Studio. Você sabe... Você falando da influência aí, só um adendo aqui que Deus me lembrou de algo. Muitas mulheres também estão dentro da igreja, aqui a gente tem um público cristão, sim, mas elas se sentem tão derrotadas na vida, elas se sentem às vezes tão frustradas, que o filho não vê nessa mãe ou nesse pai a alegria de servir ao Senhor. E isso também influencia muito. Isso também influencia, porque se você está vendo ali uma pessoa servindo a Deus, que só chora, que não glorifica o nome do Senhor, que reclama das situações, que está o tempo inteiro orando, mas está reclamando. Que visão que essa criança ou esse adolescente vai ter dessa mãe que age dessa forma? Então, só para assim, que lá atrás, quando você falou, eu me lembrei disso. Que muitos filhos não querem servir aquele Deus que a mãe serve, porque pensam, gente, não isso tem aí, alegria este lugar não cabe para mim. Não tem alegria, né? Não exatamente. E a gente reclama muito. Então, a gente tem todo um manual, a gente sabe o que fazer, mas a gente está falando aqui de cristãs mesmo. Né? Então, quando eu tirei a tela da minha filha, hoje eu tenho uma outra filha, orei por aquilo que talvez tivesse entrado, a gente tenha condições espiritual, isso é bíblico, de apagar setas. Orei por aquilo e eu tenho hoje uma outra filha, mas dentro da minha casa. Então a gente fala em influência externa, mas dentro de casa nós não estamos fazendo o nosso trabalho. Nós estamos competindo com os homens, eu estou falando de mulheres cristãs, tá? Feministas, com frases feministas, com comportamento feminista, né? De competir com o marido, de esquecer o seu papel, né? E aí eu falo isso assim: não é que a mulher não pode trabalhar, eu trabalho. Não é disso que a gente está falando, mas é não odiar o seu lugar. Nós odiamos o lar, nós odiamos a casa, nós odiamos a louça, nós odiamos ter sido dona de casa, nós odiamos, amo meu filho. E eu estou falando de mulheres cristãs, não estou falando do mundo. Não
estou falando disso. Mas se a gente odeia aquele lugar, se a gente odeia tudo aquilo, como é que a gente se relaciona? Como é que a gente vai fazer aquilo com prazer? A gente só reclama. É isso que você falou, né? Então, é claro, mas quando você fala de influência externa, é importante dizer uma coisa. Eu tenho falado muito para as mães, eu tenho atendido muitas mães com questões muito difíceis com meninas. A minha filha tem 10 anos e gosta de menina. A minha filha tem 11 anos e ela diz que ela é homo, que ela é bi, ou que ela é trans. Eu falei, ela não é nem heterossexual, ela não tem que ser nada sexual com 10 anos de idade. É porque as coisas são muito precoces, né? E aí eu tenho falado muito sobre isso para essas mães. Eu falei, gente, quem está influenciando? Porque qual é a raiz, Flavinha, disso? Dessa influência externa? Qual é a raiz dessa busca de estar neste lugar? É a aceitação. Eu, para me sentir pertencente e aceitar aquele grupo, eu cedo para fazer aquilo que eles me pedem para fazer. O meu filho de 18 anos, porque ele aos 18 anos, quase 19, já está ficando assustado com essa geração de 11. Porque na época dele, aos 11, não era assim, né? Então, quando ele fala isso, mãe, é um grupo muito acolhedor. Aceita tudo, entende tudo. E nós somos aqueles que repelem os filhos. Então, somos nós, muitas vezes, porque é fácil, Flavinha, é difícil falar isso aqui para as mães, mas é muito fácil colocar a culpa em Anitta, ou na Netflix, ou no filme. Se somos nós que estamos empurrando eles para lá. Porque eles vão ver, você entende? Eles vão assistir, mas eu preciso ser uma influência. O que é que eu, como mãe, estou fazendo neste lugar? Porque eu preciso trabalhar a identidade de Cristo, eu preciso ser Cristo, eles precisam amar o Jesus que eu amo, mas eles precisam me amar. Eu preciso amar você para amar esse Jesus que você ama, mas eu tenho como amar esse Jesus que você ama? É o Jesus que tu me apresenta, né? E aí eu falo muito para as mães, com quem eles estão andando? Quem são os amigos? Por quê? Porque não é que você vai rejeitar A ou B, que você vai falar mal, porque a gente tem que ser estratégico. A gente não pode. Esse seu amigo eu não quero. Não, não é isso. Mas quem são os amigos que eu conheço, que eu sei quem são, que são da igreja, que eu conheço os valores, para eu aliançar, para eu amarrar, para eu levar para o shopping, para eu chamar para minha casa, para eu tomar café, para eu aliançar. Porque eles precisam se sentir aceitos, não é? Que eles se sintam aceitos por um grupo que a gente conhece, que a gente entende, que a gente sabe que ele vai fazer eles bem. Porque eles estão sentindo aqui, mas eles sabem que eles estão burlando alguma coisa. Há um conflito aqui, entre a minha família e aqui. Aqui não. Só que a gente não faz essa estratégia. A gente fala assim, seu amigo não tá legal. Tá, então quem é o meu amigo legal? Nós temos, sabe, quem eles estão andando, quem são os amigos, quem são os filhos dos meus amigos, né? E construindo desde pequenininho esses grupos. Grupo de dentro da igreja, né? Eu tenho falado muito sobre isso, porque a raiz é uma busca a raiz deste lugar é uma busca de aceitação. Minha mãe não, porque eu digo que nasce uma mãe, nasce a tal da culpa. Comigo não, mas nasce. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce um adolescente, nasce ninguém me entende. Não é? Eu falo para meus filhos, não entendo mesmo não. Se tu não me explicar, eu não vou entender, porque ninguém entende ninguém. Eu preciso explicar. Só que vocês entendem, né? Que, ninguém me entende. É como se fosse uma coisa automática. Então eles são para um grupo que entende eles. Porque a minha mãe nem me entende. Você nem explicou. Mas muitas mães também nem querem ouvir. Porque as verdades não querem, é difícil ouvir, né? A gente tem dificuldade de lidar com a adolescência. Eu quero que eles continuem do jeitinho que eles eram. É tão bonitinho. Só que eles não vão. Eles querem mudar, eles vão mudar. E você precisa saber lidar com isso. Não tem outra resposta, Flavinha, a não ser relacionamento, presença, escuta. Presença de novo. Escuta de novo. Fala menos, escuta mais. Para conhecer o mundo deles, as dores deles. Né? E como você falou, joelho no chão. Onde é que estão andando? Dentro da igreja, leva para o grupo, leva para a célula, leva para o dia de oração, traz a turma, joga para cá. Porque a gente leva para a festa. Mas na hora que tem que levar para as coisas da igreja, a gente reclama, que saco. Todo dia tem uma coisa nessa igreja. Né? E aí a gente precisa construir essa influência também. Para que quando eles saiam daqui para esse lugar do lado de fora, eles tenham uma força para dizer: você é meu amigo, mas não quero. Isso tem a ver com autoestima. Eles precisam saber quem eles são.
sabe? E isso é um trabalho, isso leva tempo. Precisa de mãe, gente. Precisa de pai também. Precisa muito de pai. Muito de pai. Ontem eu coloquei uma notícia aqui, 52 mil recém-nascidos sem o nome do pai na Do pai, eu certidão de vi. nascimento, você viu? Exato. É muito difícil. É uma disfunção, né? É também uma Resultado disfunção desse familiar. liberalismo também, Lógico, né? Desse exato. liberalismo Porque você sexual, percebe né? que essa liberdade, essa libertinagem, isso que eles vendem, só está piorando tudo. Como é que eles lutam por algo que, na prática, está adoecendo todo mundo? Né? Ah, mas Olha, sempre teve isso. Não, não é assim. tem uma pessoa que falou aqui que teve muitos problemas com os amigos da igreja. Na verdade, assim, por exemplo, meus sobrinhos estudam em escola cristã, meu sobrinho. Minhas filhas sempre estudaram em escola cristã. Esse ano retrasado é que eu tirei elas. Passaram por muito bullying na escola cristã. Então, assim, não existe também, né? Não existe um território Não, onde todas as influências serão positivas, não. né? Não existe esse território. Agora, o que Deus tem falado comigo? Nós precisamos preparar os nossos filhos para ser luz no mundo, Sim, para ser a né? influência, né? Ao invés de serem Eles serão a influenciados, influência. terem Eles serão a influência. influência, Exato. né? Então, e a oração é algo que você não vê instantaneamente. A oração não é mágica. Não. E muitas mães desistem de orar. Oração é relacionamento com Deus. É. Oração é dizer para Ele, Senhor, eu te entrego meu filho, mas também é chamar à existência aquele filho que ainda não existe. Sim. Isso foi algo que eu aprendi. Isso é fé, né? Eu aprendi a fazer isso, pegar a palavra de Deus e falar, Senhor, a Ana Gabriela é tua, Senhor, a Ana Liz é tua, a Ana Carolina vai cumprir os teus propósitos nessa terra. Senhor, elas vão ser sal e luz nesse mundo. Senhor, onde elas pisarem a planta dos pés delas, elas vão chegar e vão fazer diferença. E eu não falo isso só para Jesus, eu falo isso para elas. Claro. Né? Eu falo isso para elas. É muito importante. Eu falo muito para as mães. Vocês oram. Eu estava falando isso na igreja aqui, que eu estava ministrando esses dias. Vocês oram no secreto. Conversam com o Senhor. Eu quero que case, eu quero marido, eu quero isso, né? Porque a gente eu já oro pelos meus genros, gente, pelas minhas noras. Eu quero que sejam homens de Deus, eu quero que sejam famílias que sirvam o Senhor. Então a gente ora no secreto e amaldiçoa em público. Vê se tem cabimento isso. A gente ora por isso, mas quando chega publicamente, que eu falo, você é igual ao seu pai, você não tem jeito, você não é ninguém, você, né, você... A gente entendeu errado. Não que a gente não possa e não deva corrigir, mas nós amaldiçoamos. Quando a gente está lá no secreto, fala assim, ele não me obedece, eu quero que ele me obedeça, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas quando é presencialmente, quando é com ele em público, eu amaldiçoo. Você é desobediente, você não tem jeito, você é terrível. Né? Você não vai dar ninguém, você é igualzinho seu avô, você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe. É assim que a gente faz. Então, a gente não só precisa, e você falou uma coisa muito importante, a gente não só precisa orar no secreto por eles, mas precisa declarar isso presencialmente e trazê-los a sonhar. Eu tenho dito a essas mães, façam com que essas meninas sonhem com a maternidade. Quem vai ser? Como é? As minhas filhas desenharam, eu gosto muito que a minha filha, uma delas já desenhou a família. Eu tava em ela tem muita a minha filha tem visão, ela tem visões, inclusive espirituais. Levei elas muito para a igreja porque ela começou a ver coisas na minha casa. Ela tem visão e aquilo assusta, né, para uma criança de 11 anos na época, ela se assustava muito com as visões que ela tinha. E um professor na escola falou assim: "Vamos desenhar, pensa aí na sua família no futuro". E ela desenha como ninguém, sabe? Ela tem um traço, ela desenha coisa de Deus mesmo, porque nunca fez aula. Ela desenhou a família dela. Ela, o marido com a barba, 4 filhos, 2 cachorros e um gato. Falei, misericórdia, filha, quanta gente. Mas ela desenhou os filhos. Então é uma menina que sonha com família. Ela que sonha com a maternidade, porque a maternidade tem sido destruída na nossa sociedade. Eles nem precisam trabalhar anticoncepcional hoje, porque a mulher não quer nem ter filho. Não é nem falar, nem quero ter filho. Não quero ser mãe, não quero casar. Elas odeiam o casamento. E eu tenho dito para as mães que eu atendo, façam perguntas como quem não quer nada. Como quem diz assim, se eu te falar, quando você for mãe, não é se, quando você for mãe, você vai ser igual a mim ou você vai ser diferente?
sabe? No momento que tá tranquila, não no momento de briga. Pra ela dizer, não vou fazer como você. Querendo ou não, ela tá declarando. Eu vou fazer diferente. Eu vou ser assim. Querendo ou não, ela começa a sonhar com essa maternidade. E você vai casar com o marido como? Porque as minhas falam, vou casar com meu marido, vai ser assim, vai ser bom. Ela já sonha com esse casamento. Isso trabalha um pouco dessa identidade e esse propósito de casamento. É uma brincadeira, mas você sabe como é que o mundo funciona quando você fala, quando você declara? Carol fez... Mãe, eu vou te dar 2 cartas, ela semana passada. Eu falei, que isso, filha? É a carta para o meu futuro marido, sem brincadeira, uma carta, frente e verso. E para o meu primeiro filho. Vai que no dia do meu casamento eu não tenho uma ideia para os votos. Eu falei, não, cara, eu não tô acreditando nisso, não. E aí ela fez, e você não pode ler. Aí tá lá guardada. A pessoa, né? Eu falei, meu Deus do céu, nessas horas. Aí eu guardei, tá guardada no envelope e num cofre. Então eu falei, tomara que eu lembre que ela fez uma carta. Então, assim, uma pessoa que faz uma carta, ela está declarando para o universo. Não há, Flavinha, quem mexa na identidade dessa menina para dizer que ela não é mulher ou que ela gosta de mim. Não tem como. A vida dela está projetada. Então a gente tem que ser sábia para poder fazer esse tipo de sonhos desde pequenininhas, sabe? Sonhar com isso. Porque você lembra que as meninas antigamente, elas sonhavam assim, eu vou casar com meu pai, né? Competia com a mãe. O pai era o grande príncipe, elas eram as princesinhas dos pais. Onde é que está isso hoje? Onde é que está esse relacionamento hoje? Não tem, os pais estão ausentes, as mães não querem. É um inferno. Não tem família, aquela família é disfuncional. Como é que eu vou sonhar com algo que eu nem conheço? Sabe? Então a gente precisa também olhar para isso, porque o diabo mexe aqui, ó. O diabo mexe no casamento, tá nem aí para você. Você acha que o diabo está preocupado com o meu casamento? Não, ele quer mexer aí que está embaixo, é a herança. Se o foco do Senhor é a herança, o foco do diabo é a herança. Então, quando ele mexe no teu casamento, não tá preocupado com você, não. Ele tá preocupado em fazer isso, ó. Ok, descobriu. Agora que a herança é minha. Pode atingir, tocar todo mundo. Então, a gente precisa fechar isso aqui. E é fechando as brechas, aliançando com o nosso marido, é orando, é protegendo essa casa, essa herança. Precisa proteger, né? Amém, Jesus, amém. Teve uma pessoa que falou aqui, meu filho tem amigos virtuais e diz que são pessoas boas, como fazer nessa situação? Amigo virtual é mais difícil, né? Porque daí você não sabe com quem está jogando, com quem está falando. É isso que eu falo de onde veio. Como é que você controla? É por isso que eu estou te falando. Eu não preciso controlar os amigos virtuais se eu não consigo. Porque ele pode conversar com você na sua frente só com os amigos presenciais, o que vocês querem, mas na rua tá conversando com os amigos virtuais. Na escola, no celular do amigo. Não tem isso lá fora. Então, é uma ilusão de controle. Nós não temos esse controle. Então, o controle que nós temos é no que eu estou influenciando, quanto eu me relaciono, quanto ele se sente amado, quanto ele se sente participativo, quanto ele se sente parte e aceito dentro de casa. Porque tem crianças, Flavinha, tem adolescentes que vivem um personagem em casa e outro na rua. A mãe se surpreende, fala, eu nunca imaginei. Porque em casa ele é tão maravilhoso, porque ele fala a minha verdade. Ela não vai ouvir. Ela não vai dar conta, então eu crio uma aqui, outra aqui. Então não adianta esse controle, você entende? O que eu preciso fazer é trazer esta criança e me relacionar e dizer, eu quero te ouvir. E sair da defensiva. Porque um adolescente, ele já vai ter muita dor e já vai ter muitas crenças que não interessa se é verdade ou não. É este lugar que a gente se equivocou. A gente se defende. Por exemplo, você ama mais meu irmão do que a mim, você não me entende, você isso, você aquilo. O que a gente faz? A gente se defende. Mas você tem nada a ver. Para de se defender. Não vai adiantar. Eu preciso que você diga, fala, deixa eu te ouvir, deixa eu entender a sua dor, porque o que é verdade não interessa, o que interessa é aquele interpretou essa verdade. Porque esse é o filtro da vida dele. Então, o que você precisa dizer? Tá, me explica, por que você acha que eu amo mais seu irmão? Não, porque eu me sinto... Então tá bom, você se sente assim? Vamos recomeçar? Porque eu não quero que você se sinta assim. Se eu errei, é porque a gente entendeu que a gente não pode errar. Então, o que a gente faz? A gente fica na defensiva. A gente quer justificar os erros, dizer que não foi erro, que não é assim como ele interpretou, não interessa. Gente, é rápido, vocês não têm mais tempo. Tá na adolescência, não há mais tempo para isso. O tempo de fazer é, senta aqui, deixa eu te ouvir. E às vezes vai ser difícil, nem todo adolescente vai começar a falar, não, vai desconfiar.
Vai achar que você tá com uma agenda oculta, você quer me manipular, por isso você tá falando, querendo falar comigo. Então, o que você tem que fazer? Tá, então você entendeu. Vamos começar diferente, eu quero te ouvir. E às vezes ele vai dizer coisas do tipo, eu sou uma menina e eu gosto de menina. E o que você precisa dizer? Ai, isso é pecado, tá repreendido. Não. Quer dizer, eu preciso ouvir isso. Mas eu preciso te dizer que para mim é muito difícil entender isso. Eu não consigo entender. É difícil para mim, você me conhece. Mas independente, você é minha filha e eu te amo e eu quero entender. Só assim você resgata. Só assim você traz de volta. Só assim. Porque se você bater, você vai perder. Você está repelindo e colocando de volta para esse lugar. Porque muitas vezes gosto de menina, isso é uma raiz de aceitação. Não é deles, eles não nasceram, não é isso. Isso não é assim. Isso é uma distorção. Isso é uma coisa que eles fazem para você aceitar. Então, eles vão testar o teu vínculo. Deixa eu ver se você quer ouvir minhas verdades mesmo. E lança logo uma dessa. Porque é assim que eu tô atendendo as mães. Né? Já beijei menina. É assim. E as mães se desesperam. Eu falei, ok, você precisa passar isso. Quem é aquela menina? Quem é aquela criança? Quem é aquela filha? Aquilo que você falou da oração. Mas eu preciso ser honesta. Filha, não é fácil para mim ouvir isso que você está me falando. É desafiador, você conhece a minha crença, como eu vivo. Mas eu te amo mesmo assim e eu quero te entender. Aí você cola. Aí você começa a usar a estratégia de quem são os amigos. Começa a entender, fazer pergunta. Quando começou isso? Né? Eu quero entender, eu quero de verdade entender seu mundo. Quando você começou a perceber isso? Aí você vai começar a perceber qual foi a influência. Em que horas que se entrou, o que aconteceu, até onde aconteceu. Gente, não adianta bater na amiga que influenciou. Você entende? Eu preciso ser influência interna, maior do que a externa. Não, infelizmente, não tem outra resposta, a não ser joelho no chão. Oração para que o Espírito Santo toque, te ajude, te dê sabedoria para conduzir isso. Porque Jesus chegava nessas pessoas, todos eles pecadores, para transformá-los. Mas não chegava xingando, chegava amando. Amém. Então eu preciso transformar e resgatar a identidade dessas meninas que não são nada disso. Eu digo que elas não são nem homem, nem bi, nem trans, elas não são nem heterossexual nessa idade, elas tinham que ser nada sexual. São muito novas. Mas para eu trazê-las de volta, e trazê-las de volta, às vezes, gente, não é nem reverter isso. Infelizmente, eu preciso dizer, às vezes não é reverter. Às vezes elas vão seguir isso para sempre. Mas você não prefere alguém assim, mas que está ali e que você conhece saúde mental, ou uma suicida? Vamos ser honestos. Entende? Mas há um caminho de resgate. Eu creio nisso. Eu tenho estudado sobre isso, inclusive. Né? Há esse caminho. Mas não... Ele só passa como Jesus passou. Jesus só curou e transformou através do amor. Não é pela rejeição. Amém. Agora a gente precisa ser honesto. É difícil para mim. Você me ajuda e eu te ajudo. Amém? Meninas, nossa live já está acabando. Vamos muito tirar rápido. a foto aqui. Vem cá. Deixa eu tirar aqui. Peraí, desativar os comentários. Vamos tirar uma foto. Vou colocar o livrinho, que todo mundo vai me perguntar. Daí já fica aqui, ó. Vamos lá, meninas. Marquem a Ju, marquem o meu. A Ju é mãe de 7. Ainda tá, né? Mãe de 7, né? Ainda não consigo mudar o Instagram, não deixa. Então, meninas, compartilhem essa live. Tem muita mãe precisando disso. Tem muita mãe precisando de orientação, né? Sem saber o que fazer. São muitas situações. É como você falou, a gente recebe tanta coisa aqui no Instagram, né? E se a gente... Por que nasceu esse Mães que Rugem, né? Que foi essa série que o Senhor me deu. Porque tem muita mulher cristã se esquecendo do Deus que ela serve. Verdade. Então a gente precisa rugir, né? Porque as notícias são muito ruins, né? E vai ficar pior, né? As coisas não estão bem, mas vão ficar pior. As notícias aí fora, né? Aí fora a tempestade está acontecendo, mas a gente tem um lugar de bonança. E, meninas, vocês pediram para eu colocar essa oração lá no grupo do WhatsApp. Eu vou colocar. Quem ainda não está no grupo do WhatsApp, pode ir lá no link da minha bio, que é embaixo da foto, clicar lá, Exército de Mães que Rugem. E daí eu vou colocar esse texto lá hoje, tá bom? À tarde, tá, meninas? Porque agora não vai dar tempo ainda, que são muitos grupos. Ju, muito obrigada, viu, pelo seu sim. Espero ter ajudado. Não, foi bênção demais. Eu espero que a gente faça outros
outras lives juntas, que a gente tenha novas Projetos, né, Flavinha? oportunidades. A gente pode trabalhar em projetos juntos, porque eu acho que a gente precisa se fortalecer como corpo e cada uma tem uma característica nesse corpo, né? Assim que Deus faz. E a gente ajudar É um tão interessante, né? Que a experiência que você teve, a experiência que eu tive, né? Somadas, elas ajudam muitas pessoas, né? E é isso, é como você disse, eu carrego uma porção, você carrega uma porção, a Carla carrega outra, cada um carrega e juntas, né? A juntas. gente pode Isso. realmente levantar esse exército aí. Que Fazer bênção, um minha grande amiga. projeto. Fico muito Obrigada. feliz com a nossa transformação, né? Não vou Amém. falar só a sua, não, porque foi a Que nossa, né? O nossos filhos Senhor. sejam flechas, né? Amém. Fincadas, que não desviem Amém. nem para a direita nem para a esquerda, que possam atingir outras gerações. Esse E é o é grande tudo, objetivo do Senhor, né? e é tudo sobre gerações, né? Nada Exato. sobre nós, né? É tudo Nada sobre sobre nós. gerações para o Senhor, né? Porque nós não podemos correr o risco dessa geração não ter pessoas comprometidas com o Senhor, né? E os E eu nossos creio que vem filhos uma serão. geração forte. Eu falo isso Ah, muito para as mães. Gente, olhem para isso. Ah, mas meus filhos são muito difíceis. Falei, mas Deus precisa de flechas fortes para poder para o próximo tempo. Não pode ser flecha frágil. O nosso papel como mãe é saber polir e apagar essas flechas para o reino, porque precisam de flechas posicionadas. Não tem jeito. Cada vez precisam mais dessas crianças fortes. E essa missão Deus nos deu. Que nós saibamos polir, trabalhar essas flechas para a próxima geração. Né? Não, não são flechas frágeis, não são. O Senhor vai levantar crianças, uma geração, eu creio, uma geração muito forte está se levantando. Muito amém, forte. amém. Né? Em nome Nós de somos os Jesus. responsáveis por eles. Amém? Bênção demais, Ju. Obrigada. Obrigada, viu? Beijo. Fica com Deus. Vou salvar agora a live lá no meu Instagram, tá? Beijo. Beijo para Tchau. você.